terá um fim. O namoro acaba hoje, porque hoje... Você aceita ser a minha noiva? A maioria das pessoas compra flores, compra chocolate, faz uma surpresa toda elaborada, faz um jantar romântico para pedir alguém em casamento. Eu, como um bom amante da tecnologia, um bom nerd, decidi transformar a história da minha namorada e minha num filme estilo Pixar e pedir a mão dela em noivado de uma forma totalmente inusitada. E tudo isso utilizando inteligência artificial. E a propósito, ela disse sim. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os bastidores de como é que eu fiz isso acontecer. Todos os passo a passos, desde a escolha do estilo visual, da escrita do roteiro, a separação das cenas, geração das imagens, geração de vídeo, a criação da narração, escolha das músicas, tudo isso eu vou destrinchar aqui com vocês para que vocês possam fazer algo parecido, não necessariamente um vídeo de noivado, mas algum vídeo profissional para sua empresa, algum projeto particular, qualquer mídia, qualquer vídeo mais elaborado, mais complexo que você precise criar, que seja mais longo, esse passo a passo vai ser útil para você. Nesse vídeo eu vou citar ferramentas de IA como o Nano Banana, o Veo 3, várias outras ferramentas de IA para mostrar para vocês que você não precisa ter um estúdio de Hollywood completo na sua casa para fazer isso, mas apenas força de vontade e bastante paciência. Prazer, eu sou o Thiago e aqui no canal a gente explora o que há de mais novo na IA, a gente explora todos os limites que as ferramentas de IA têm a oferecer, tenta agregar isso de forma prática, intuitiva e fácil no nosso dia a dia. Mas enfim, contando um pouco da história do por trás, de como é que foi a decisão, a escolha de fazer isso, o meu principal problema não era escrever o roteiro, não era as ferramentas que eu ia usar, mas o principal era a consistência. E essa vai ser a palavra mágica que a gente vai citar várias e várias vezes durante este vídeo. Quem algum dia já brincou com IA de criar vídeo, criar imagem, sabe que é muito fácil criar um personagem, criar uma imagem, criar um cenário, mas gerar o mesmo personagem com as mesmas roupas, o mesmo estilo, os mesmos cenários em 10 vídeos diferentes, 10 imagens diferentes, é um pesadelo. E aqui você está vendo agora várias e várias falhas que eu tive durante esse processo. Basicamente eu precisava que o meu personagem se parecesse comigo, o personagem dela se parecesse com ela, e todas as outras pessoas que iriam interagir na nossa história também se parecessem com pessoas reais. E isso do início ao fim do nosso vídeo. E para isso eu não utilizei apenas prompts aleatórios e coisas da minha cabeça ou tentativa e erro 1 milhão de vezes. Para isso foi muita pesquisa e muitas tentativas para conseguir dar certo. Até que eu criei o que eu vou mostrar para vocês depois, se chama uma Gen, né? Que seria um agente personalizado, um especialista para a criação de imagem de vídeo. Mas calma, vamos por partes que ainda tenho muito conteúdo para te trazer nesse vídeo. Então já se inscreve no canal, deixa o like, comentário e continue com o vídeo. Nesse momento vocês estão vendo agora a minha tela do meu computador. E aqui eu criei um mapa mental para ajudar a gente a entender um pouco das várias vertentes, dos vários subtemas que a gente tem que explorar, que a gente tem que tomar cuidado quando está fazendo uma mídia complexa como essa. O primeiro deles, e o ponto mais importante, a gente tem que usar a IA ao nosso favor. Nenhum dos passos que eu vou mostrar aqui eu fiz 100% sozinho, até porque eu não sou louco. A IA ela é uma ferramenta extremamente útil e que tem muito para agregar na nossa vida. Ela vai cometer erros? Muitos e muitos erros. Mas a gente sabendo guiar ela, a gente sabendo como fazer os prompts da maneira correta e colocando os limites e ajudando ela a chegar no nosso objetivo, ela agrega muito e torna o processo muito mais rápido e mais fácil. Então, a primeira parte é a escolha da IA que vai nos auxiliar. Aí, pouco importa, vai muito da sua preferência. Eu usei muito o Gemini e o ChatGPT, mas existe uma infinidade de modelos de IA diferentes na internet, cada um deles com as suas vantagens e desvantagens, né, os seus qualidades maiores para a criação de texto, por exemplo, outros para a criação de código. Não vou entrar em detalhes muito nesse vídeo, a gente vai ter uma aula só para isso, né, futuramente, mas só para você entender, existem vários modelos, vai do que você tem mais afinidade. Eu, como eu falei, usei o Gemini e o ChatGPT, mas tem o Claude, tem o Grok, tem o Llama, tem o Perplexity, tem uma infinidade de modelos como eu comentei, e enfim, vai muito da sua preferência nessa parte aqui. Mas use a IA a seu favor, ok? Eu vou até grifar aqui para você entender, deixar bem marcado que esse ponto é imprescindível, ok? Segundo,
escolher a ferramenta para a criação das imagens do vídeo. Aqui também vai muito da pessoa. Eu utilizei o Google Flow, né, do Google, porque é uma ferramenta que eu tive um contato maior, então eu tenho uma preferência por utilizar essa ferramenta. Mas também existem outras opções, como por exemplo o Kling AI, o Runway, enfim, diversas outras ferramentas também. Eu coloquei somente as 3 principais que eu conheço, mas existem diversas outras. Se você pesquisar, você vai encontrar uma infinidade também. Tendo entendido isso, para a criação de imagens, eu usei o Nano Banana, mas existem outras opções, como por exemplo o Stability Matrix, o Image 3.0 e, enfim, outras ferramentas também, que coloquei novamente as 3 principais que eu conheço. E dentro do Google Flow, para a criação de vídeo, existem 2 opções. Tem o VEO 2 e o VEO 3.1. O VEO 2 ele vai criar vídeos digamos, vídeos sem áudio, né? Vai gerar vídeos mais simples, vídeos mais complexos, mas sem a parte do áudio. Já o VEO 3.1 ele vai ter alguns recursos a mais, mas principalmente vai ter a opção, a possibilidade de colocar áudios, seja música, seja narrações também. Depois de escolher a ferramenta, nós vamos começar pensando na nossa história. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser escrever um roteiro. Então, senta aí e escreve, pode ser num Word, pode ser num doc qualquer, né? Toda a sua história que você quer contar, seja, como eu comentei, uma história para pedir alguém em noivados ou em casamento, seja uma história de vida, algum milagre, alguma história profissional. Independente do que seja, tente escrever o que você quer contar, com o máximo de detalhes possíveis, colocando as datas, os momentos, os acontecimentos, a descrição dos locais, as roupas, etc. A maior riqueza de detalhes possível para fazer isso, perfeito? Depois de criar um roteiro, a gente vai usar novamente nossa amiga IA para ajudar a gente a organizar isso, né? Para fazer uma organização dessas informações. E depois a gente vai separar isso em takes e criar um script para narração. O que seria isso? Separar em takes, a gente vai pegar esse texto principal que a gente escreveu, mandou para a IA, e a gente vai pedir para a IA criar para a gente esses takes. Cada take, eu vou estar mostrando aqui na tela agora, seria um momento do nosso vídeo, né? Uma cena do nosso vídeo. E isso vai ajudar a gente a separar, então, temporalmente, né? e cronologicamente, né? E acontecimentos, a história que a gente está querendo contar. E depois criar o script da narração, né? Então seria o narrador contando essa nossa história. Para isso também pode usar a IA para dar um auxílio, mas primeiro escreva com suas palavras, né, o que você gostaria que o narrador dissesse em cada ponto, depois a IA vai te ajudar a corrigir isso, a organizar essas falas. Perfeito? Então esse é um ponto imprescindível, ele é muito importante que seja feito logo no começo, porque os próximos passos vão depender dele. O próximo passo aqui, seguindo nosso mapa mental, a gente tem a escolha do estilo gráfico. Então aqui coloquei algumas opções, eu utilizei, como eu comentei no início do vídeo, um estilo Pixar para fazer o vídeo do pedido de noivado. Mas você pode não necessariamente usar isso, você pode usar um estilo anime, um estilo gibi, um estilo mais realista, ultra realista, você pode usar o estilo cyberpunk, enfim, infinidade de estilos. Seria muito você escolher o que mais te agrada, o que mais faz sentido com a sua história a ser contada. Depois de criar o estilo, a gente vai para a criação das imagens. E aqui é muito importante que, quando a gente escreveu o nosso roteiro e a gente separou em takes, cada take a gente vai precisar de uma ou mais imagens para representar aquele pedaço da história. E se a gente conseguir utilizar imagens da vida real de base, auxilia muito. Então, sempre vai tentar combinar uma imagem real que representa aquele pedaço da história junto com um prompt, que nesse prompt, então, o que você vai fazer? Você vai descrever o estilo visual que você vai querer, então depende do passo anterior, então você vai querer um estilo Pixar, vai querer um estilo anime, um estilo ultra realista, você vai dizer também a questão da iluminação, vai dizer, por exemplo, a questão das dimensões da imagem, né? Então você vai ser 16:9 para postar no Instagram, você vai ser, quer dizer, 16:9 para postar no YouTube ou para ver na horizontal, você vai ser 9:16 para postar no Instagram, TikTok, né? Fazer algo visto com o celular de pé, enfim, todos esses detalhes e também, obviamente, o que os personagens vão estar fazendo, o que eles vão estar vestindo, caso você queira trocar a roupa deles,
todo o cenário atrás do que vai estar acontecendo. Então, você, além de ter a imagem de base, você vai escrever um prompt, né, um conjunto de comandos dizendo o que você precisa que a IA faça naquela imagem, que ela vai alterar, o que ela vai fazer com aquela imagem real de base. E novamente, eu vou enfatizar isso aqui muitas e muitas vezes. Tu não vai fazer isso sozinho. Sempre que você for criar uma imagem, você vai pegar esse teu prompt a ideia que você tem na sua cabeça, escrever com suas palavras e vai mandar para a IA para corrigir isso, para colocar num prompt mais legível, um prompt mais adequado para a outra IA que vai gerar a imagem. Quem vai estar sempre usando uma IA de texto, digamos assim, né, para criar o seu prompt, criar o seu texto, e vai copiar isso e colocar na IA para criar vídeo. Alguns pontos que são muito importantes de serem ditos aqui. Então, criar muitas, mas muitas imagens, porque você vai precisar. Quanto mais imagens você conseguir criar, obviamente, tem algumas ferramentas que vão ter limitação de crédito. Então, nesse caso, tome cuidado com a quantidade de imagens para você não extrapolar. Mas se isso não for o caso, crie várias imagens, como, por exemplo, a imagem de início e fim de uma cena, né? Então, o personagem saiu do ponto A para até o ponto B. Você cria uma imagem com ele no ponto A, cria uma imagem com ele no ponto B, e depois você vai fazer a animação para fazer esse vídeo. Mas vamos por partes. Terceiro, descreva com a maior qualidade possível de detalhes os ambientes, as pessoas, os acontecimentos, as roupas, tudo. Quanto mais detalhe você colocar, melhor vai ser. Quarto, usar as imagens geradas pela IA em outros prompts para melhorar a consistência. Lembra que no começo eu comentei com vocês sobre a dificuldade de ter uma consistência de uma imagem para outra? Então, criar uma imagem, né, o personagem, numa cena, ele ter uma certa fisionomia, uma certa roupa, uma cena, beleza, é fácil de fazer. Agora, na cena seguinte, onde o ambiente é diferente, as pessoas que estão lá são diferentes, você manter a mesma qualidade, a mesma característica física, isso sim é difícil. Até porque mesmo que a gente tire infinitas fotos nossas, em cada foto que a gente tire, a gente vai estar levemente diferente. Se você tirar uma foto no Cristo Redentor, vai estar com uma iluminação X. Se tirar uma foto no seu apartamento à noite, vai estar com uma iluminação Y. Então, a iluminação, as roupas que você vai estar usando, o ângulo que você vai estar tirando a foto, tudo isso vai interferir na qualidade visual, na fisionomia física do seu personagem. Então, a minha dica é, quando você for criar um personagem, você vai primeiramente criar uma imagem só do seu personagem, pega uma foto de corpo da pessoa, peça para IA criar um personagem no estilo que você escolheu, então no meu caso foi um estilo Pixar, e depois eu vou usar essa mesma imagem de base em todos os meus outros prompts. Olha, essa aqui é a pessoa tal. Você vai copiar exatamente as características físicas que estão nessa imagem, e daí depois você vai escrever o prompt. Então assim, obviamente, eu estou falando aqui muito por cima, a gente vai ter nas próximas aulas um detalhamento muito maior sobre esses passos de como criar a imagem, de como criar os vídeos corretamente, mas por agora é só para você entender de maneira simples e por cima quais que são os passos, quais são os elementos que são fundamentais e importantes para se ter em mente. E por fim, chegamos aqui nos vídeos. Para a criação de vídeos também segue um processo muito parecido com as imagens. E aqui estão algumas dicas algumas dicas pessoais de quem já sofreu muito com esse processo. Dê preferência sempre para criar vídeos a partir de imagens. Você pode criar um vídeo só utilizando um prompt, né? Só usando uma descrição de texto. Mas se você conseguir ter uma imagem, seja real, seja uma imagem que você criou no passo anterior, isso facilita muito o processo da IA, porque vai ficar muito mais parecido com o que você deseja. Se não conseguir, não tem problema, só que novamente, descreva com a maior qualidade possível de detalhes os ambientes, as pessoas e os acontecimentos. Mas enfim, se você conseguir uma imagem, vai te ajudar muito a criar o seu vídeo com a maior perfeição possível. Se você conseguir uma imagem de início e fim, vai ficar melhor ainda. Então, como eu comentei antes, né? Se o personagem está saindo do ponto A para o ponto B, você pode só criar a imagem do ponto A, perfeito, e mandar para a IA para criar o vídeo. Mas se você conseguir gerar a imagem do ponto A para o ponto B, depois quando você for criar o vídeo fica muito mais fácil. Você vai passar as duas imagens, você vai falar, olha, na imagem 1, o personagem está fazendo isso, isso e aquilo, tal.
ele vai caminhar, vai ter um movimento de câmera, não sei o que, até chegar no ponto B. E você passa a imagem 2. Vai facilitar muito o processo da IA e saber que os seus vídeos vão ficar com uma qualidade muito melhor. Vão ficar muito mais coerentes, muito mais consistentes. E por fim, usar termos técnicos para movimento da câmera, iluminação, idioma das falas e etc. Mas Thiago, eu não sei nenhum nome técnico de movimento de câmera. Rapaz, eu também não sei. Mas é para isso que a gente vai estar usando a IA. Como eu comentei, a gente vai usar a IA em todas as partes desse nosso vídeo, para a criação desse nosso vídeo. Portanto, você vai ter a imagem A, a imagem B, você vai mandar para o seu chat GPT, para o seu Gemini, a IA que você está usando para gerar os prompts. Fala, olha, eu tenho essas duas imagens, eu preciso criar um prompt para geração de vídeo. E da imagem A para a imagem B acontece isso, isso, isso. Eu quero que a câmera vai se movimentando de lado, não sei o que, eu quero ver uma imagem mais de cima, não sei o que, como se fosse uma imagem de câmera de segurança. Enfim, vai colocando com as suas palavras. E a IA vai fazer o trabalho dela. Ok? E aqui o idioma das falas também é muito importante. Como eu comentei, o VEL 3.1 tem a possibilidade de criar as falas, de criar áudio, seja em português, seja em inglês ou em outro idioma qualquer, ou colocar uma música de fundo. Tome muito cuidado quanto a isso. Por quê? A parte de criar as falas não vamos fazer utilizando as ferramentas nativas de geração de vídeo, porque de um vídeo para outro você vai ver que ele não consegue manter a consistência na fala. Em um vídeo ele vai usar uma imagem, uma voz de um homem, no outro vídeo que se for criar ele vai usar a imagem de outro homem ou de uma mulher. Então assim, não use a geração de fala, geração de áudio das ferramentas de vídeo. As ferramentas de vídeo a gente vai usá-las só para fazer o vídeo. Ficando sempre no ponto da consistência, da nossa qualidade e coerência do nosso vídeo. Nós vamos usar uma ferramenta à parte para a geração da narração e, se for o seu caso, né, do lip sync, né, de colocar a fala, o que está sendo dito com o movimento da boca do seu personagem. E por fim, nós temos aqui as gems que eu falei. O que seriam as gems? Eles são especialistas. É como se você pegasse a sua IA nativa que você tem, né, que você está usando, então o ChatGPT, o Gemini, etc., e você tornasse ele especialista em algum assunto, ou seja, especialista em criação de imagem, especialista em criação de vídeo, especialista em criação de roteiro, enfim, diversos outros assuntos. Os gems, você não vai encontrar isso pronto, você vai ter que criar o seu ou pegar de outra pessoa que já criou. No caso, eu criei 3 gems próprios meus para a criação do roteiro e narração, para a criação de vídeo e criação de áudio. Dependendo da repercussão desse vídeo, se vocês quiserem muito, eu posso tentar disponibilizar para vocês as gems que eu criei para a criação de imagem e vídeo. Depois eu vou mostrar para vocês a diferença de criar um prompt com uma gem ou sem uma gem, isso que vai ficar para o vídeo específico da criação de imagem e vídeo, mas você não precisa disso, tá? Esse é um plus, esse aqui é se você quiser melhorar, aprimorar a qualidade do seu vídeo, algo mais profissional. Mas dependendo do seu caso, você não vai precisar disso aqui, tá bom? Não precisa se preocupar em aprender como é que faz uma agenda, em criar a sua, não precisa se preocupar com isso, não. Obviamente, se você conseguir uma agenda, um especialista, vai ficar melhor. A qualidade vai ser melhor. Agora, uma dica de quem sofreu muito com esse assunto: se você quiser melhorar a qualidade dos seus prompts para criação de imagem de vídeo, as próprias empresas que criaram esses aplicativos, como por exemplo a Google, ela criou o Nano Banana para criação de imagens e criou o VEL para geração de vídeos. Ela disponibilizou dicas de prompt, dicas de como melhorar a qualidade do seu prompt para ter imagens, vídeos cada vez melhores. Então a gente pode usar isso ao nosso favor. Então se a gente abrir aqui o nosso navegador agora, a gente pode pesquisar a seguinte coisa: dicas para a geração de imagem Nano Banana Google. Logo que no primeiro link já vai ter 7 dicas para tirar o máximo de proveito do Nano Banana Pro. Então a gente pode abrir isso aqui. Aqui já vai ter diversas dicas, seja de, aqui, estabelecendo a visão, história, assunto e estilo. Então, o assunto que você quer na imagem, a composição,
a ação, o que está acontecendo na imagem, a localização, então todo o fundo, a cena do que está acontecendo, o estilo, introdução, as instruções para edições, enfim. Então aqui ele vai dando várias e várias dicas de como fazer isso da forma correta. Ah, mas Thiago, eu preciso ler isso aqui toda vez? Eu preciso decorar as informações para criar os prompts? Não. Você pode copiar isso aqui. Pode, por exemplo, aqui, ó, imprimir, salvar como PDF. Você salva isso aqui como PDF e você pode usar isso para guiar a sua IA, a IA que você está usando para criar os prompts. Fale, olha, usando esse documento de base, eu quero que você crie um prompt para a geração de uma imagem tal. Ok? Mesma coisa para vídeo. Para vídeo, o Google também tem todo um documento dando dicas de como criar vídeos com melhor qualidade utilizando o Veo. Novamente, eu estou passando aqui só por cima, estou dando várias dicas, falando todo um panorama geral de todas as informações que a gente tem que ter em mente quando está se criando um vídeo complexo, um projeto complexo de audiovisual, ok? Nas próximas aulas a gente vai destrinchar cada um desses temas, o que fazer, o que não fazer, como fazer, e aí sim a gente vai colocar a mão na massa. Eu vou abrir com vocês aqui as ferramentas de IA, a gente vai fazer um passo a passo para a criação de um projetinho nosso, para a gente para eu poder provar para vocês que não é o bicho de sete cabeças, para eu poder provar para vocês que é algo fácil, é algo simples, e você poder acompanhar o passo a passo, ver visualmente o que eu estou falando aqui nesse vídeo, como é que isso funciona e como é que você pode aplicar isso para a sua vida. Por fim, obviamente, depois que você criar as imagens, criar os vídeos, criar a narração, que eu também vou mostrar ferramentas específicas para isso nas próximas aulas, a gente tem que editar tudo isso, a gente tem que juntar, compilar, renderizar esse vídeo, e daí sim a gente gera um vídeo MP4, né, tudo pronto, com música, com áudio, com as imagens, com vídeo, então tudo perfeito. E esse projeto então foi um intensivão de IA que eu estive envolvido nos últimos meses. Eu aprendi muito sobre Prompt Engineering, então engenharia de prompts, sobre criação de imagem, criação de vídeo, consistência, storytelling, enfim, tantas outras características que eu vou passar para vocês nas próximas aulas. Então, se você tem curiosidade sobre isso, se você quer aprender a criar vídeos assim, ou apenas aprender a utilizar as ferramentas que eu comentei aqui no vídeo, já se inscreve no canal, deixa um like, um comentário, colocando quero o tutorial completo de como criar um vídeo, algo assim do tipo. E ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas aulas, porque tem muito conteúdo para trazer para vocês ainda, muito conteúdo riquíssimo em detalhes. Novamente, eu sou o Thiago Pevezan e a gente se vê na próxima aula.